Vamos lá para a palavra. Romanos, abra nosso entendimento e que nós possamos sair daqui alimentados pela palavra, fortalecidos, vivificados pela palavra. Amém? Curados pela palavra, limpos pela palavra. É Romanos capítulo 8, o cântico da vitória. Romanos capítulo 8, no versículo 31. Vamos lá? Cântico da vitória. Olha só, quando eu acordei, eu já acordei com essa mensagem no meu coração, na minha mente, né? E ele diz aqui: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, ele faz uma pergunta: quem será contra você? Os invejosos, os macumbeiros, os feiticeiros, que não nos entendem, né? Eu oro pela salvação dos macumbeiros, católicos, espíritas, evangélicos. Tem pessoas da Umbanda, eu já digo e repito, gente. Tem pessoas da Umbanda que são maravilhosas. Os crentes têm que parar fazer briga com as pessoas, né? Você não querer servir o deuses dele é uma coisa, mas você não pode pegar eles e serem teus inimigos. Não pode. Tem pessoas espírita do coração maravilhosos, tem pessoas da Umbanda do coração maravilhoso, tem pessoas evangélicas, mas assim como tem pessoas que são ruins no meio evangélico. Tem lobos no meio evangélico, né? Tem bodes, tem loucos no meio evangélico, tem loucas. Então vocês têm que parar com isso de estar brigando com as pessoas. Não é verdade, gente? Pelo amor de Deus. Eu vejo cada crente, gente, cada crente que fica brigando com as pessoas. Não, respeite a religião dos outros, respeite. O próprio Deus nos ensinou isso. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Nós não temos o costume deles, nós não adoramos Deus dele, mas não é por isso que nós vamos ser inimigos deles, né? E por que muitos são nossos inimigos? Por que muitos nos vê como inimigo? Por causa do nosso testemunho, que fica guerreando com pessoas, que fica desejando mal para as pessoas, que fica se achando melhor do que algumas pessoas, não é verdade? Então a gente está aqui para orar para a salvação de todos, para Deus salvar os evangélicos, salvar os umbandistas, salvar os espíritos, os ateus e os maçons, e todas, como ontem o Daniel estava falando, para não deixar morrer sem salvação. Estamos entendendo? Então, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quem é teu inimigo? Sabe quem é o meu inimigo? É Satanás e seus demônios. Esse é potestade e principado. Tem os anjos que é por você, tem os anjos que é por mim, mas tem demônios contra nós. É isso que nós temos que entender, gente. Que a nossa luta é contra esses demônios. Está entendendo? Louvado seja Deus. Então ele diz aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele pergunta. É uma pergunta, entendeu? Aí ele continua: aquele que nem mesmo, agora ele começa a falar de Deus, nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas estas coisas? Outra pergunta. Ele fala aqui que Deus não poupou nem o filho dele. Aí você quer que Deus me poupe? Presta bem atenção. Essa palavra está falando aqui, já começou falando comigo, gente. Se o próprio Deus não poupou o filho dele, agora preste atenção, né? Deus não poupou o filho dele. O que significa isso? Que Jesus foi crucificado, Jesus pagou pelos nossos pecados. Deus não poupou o filho dele para corrigir, né? Porque quando Jesus foi para a cruz, foi para pagar pelos nossos pecados. Às vezes você quer poupar teu filho e Deus não poupou o filho dele. Jesus foi para a cruz, Jesus passou por tudo aquilo, agora pela nossa dívida. Tá entendendo, gente? Ontem eu estava conversando com uma irmã que o filho dela está todo errado. Todo errado. E o que ela estava fazendo? Ela estava poupando o filho dela. Estava poupando. Eu digo: deixa Deus libertar o teu filho. Deixa Deus trabalhar o teu filho. Porque senão tu vai ficar chorando. A gente tem que entender, gente, que Deus, ele não poupou Jesus. Ele não poupou.
E às vezes as pessoas te condenam. Ah, por que que essa mãe está fazendo isso com seu filho? O próprio Deus não poupou Jesus? Por que que nós vamos ter que poupar os nossos filhos das coisas erradas? Só que o quê? Deus não poupou Jesus, mas os erros não era dele. O erro era nosso. O erro era nosso. Tá entendendo? Então, Deus é justo, gente. Ele é amor, mas ele é justiça. Se teus filhos, se nossos filhos estão errados, então haverá uma correção. Haverá sim uma cobrança de Deus para os nossos filhos. Haverá sim um conserto, Deus irá consertar. Então, às vezes você está aí sendo julgada, mas que mãe é essa, né, que está agindo assim com o filho? O próprio Deus agiu assim com Jesus por causa dos nossos pecados. Por que que nós, né, não vamos também agir com nossos filhos porque estão errados? Então não é o filho dá errado você concordar com o erro. Não é o filho dá errado você passar a mão na cabeça. Não é o filho dá errado você apoiar o erro do filho. Em vez do filho ser liberto, o que vai acontecer? Ele vai continuar naquela prática errada. Vai continuar te desrespeitando. Vai continuar te desonrando. Vai continuar fazendo você chorar. Por quê? Porque você tem poupado o teu filho. Porque você tem poupado a tua filha. Louvado seja Deus, engrandecido. Então o próprio Deus, louvado seja Deus, engrandecido, não poupou o filho dele. Só que o quê? Deus não poupou o filho dele, mas ele estava ali mostrando que era Deus que não poupava pessoas que praticam um erro. Jesus não praticou nenhum erro, mas ele estava como o que? O nosso representante. Jesus foi para a cruz para pagar os nossos pecados. Jesus foi para a cruz. Presta bem atenção, gente. Deus não poupou Jesus. Deus não livrou Jesus do quê? Daquilo que ele ia passar por causa de quê? Dos nossos pecados. Não era nem pecado dele, era nosso, tá entendendo? Não era, Deus estava o quê? Ali cobrando a a dívida de pecado. Então, quem veio pagar a nossa dívida foi Jesus. Então, é isso que ele está dizendo aqui, que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Então, não fique fazendo as coisas erradas pensando que Deus vai te poupar. Não fique. Nós temos que ter esse entendimento. Se hoje nós conhecemos a palavra, hoje nós não somos mais cegos. Se eu fizer alguma coisa errada, o que vai acontecer? Deus vai me corrigir. Haverá uma consequência do meu erro. Por quê? Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Então Deus ele não vai me poupar se eu errar. Deus não vai nos poupar se a gente errar, gente. As pessoas elas acham que Jesus pagou a nossa dívida. Então eu tenho que continuar no pecado. Se eu continuar na prática do pecado, temos que entender, gente, o que é prática do pecado. É aquilo que você pratica todo dia, que você não conseguiu vencer ainda esse pecado. Aí você está na prática, né? Louvado seja Deus. Deus não vai me poupar, não. Não vai. Porque ele não poupou o seu próprio filho, que estava o quê? Como representante para pagar os nossos pecados. E a gente tem que entender. E ele diz aqui, quem entenderá acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Lembra que esses dias, eu não sei se foi ontem, não, foi na pregação, ontem foi sexta, quinta-feira, na pregação de quinta-feira, Deus falou sobre os escolhidos, que há os escolhidos e que há os chamados. Então, o que agora, novamente, Deus ele veio falar sobre os escolhidos. Quem é escolhido por Deus, quem justifica é Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele faz uma pergunta. É Deus quem o justifica. Se você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Tá entendendo? Chamados são uma coisa. Escolhido por Deus é outro. Ah, gente, escolhido por Deus não mexe com ele, não. O escolhido por Deus não faz o que ele quer. Olha só, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele faz uma pergunta. E Deus, é Deus quem os justifica. Então, cuidado quando você for fazer acusações contra o escolhido de Deus. Olha só.
Cuidado quando você for querer acusar um escolhido. Se você está acusando um escolhido e ele não está praticando o que é errado, Deus vai justificar esse escolhido. É isso que ele está dizendo aqui. É Deus que justifica os escolhidos. Então, às vezes, você está julgando uma pessoa porque está corrigindo o filho, porque está não concordando com o erro, porque está concordando com Deus, com a palavra de Deus. E aí, o que, que acontece? Deus vai justificar esse escolhido. Deus vai mostrar para você: ei, ela está na minha direção, ela está sobre a minha palavra. Ele está na minha direção, ele está sobre a minha palavra, ela está obedecendo a minha palavra, ele está obedecendo a minha palavra. Tá entendendo, gente? Porque pessoas que não entendem a palavra de Deus acham que a mãe é mal quando não apoia o erro do filho. Um dos mandamentos principais da Bíblia, o mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Tá entendendo? É mandamento com promessa. Não adianta você ser uma pregadora, um pregador. Não adianta você ser bom para os outros se você não honra teu pai e não honra tua mãe. Você tá o quê? Mandando os outros praticar a palavra e você não pratica? É a mesma coisa que eu dissesse para vocês: não roube e eu roubasse. O que eu estaria fazendo? Não estaria praticando a palavra. É a mesma coisa que eu digo para vocês: não julga e eu julgasse. Está entendendo? Sermos julgados pela palavra é uma coisa. Você falar para alguém: a palavra não nos ensina isso, a palavra não manda a gente fazer isso, é totalmente de eu dizer: olha, você é errado, você é isso, você é aquilo. É totalmente diferente eu julgar ou a palavra nos julgar. A palavra dizer: essa não é prática para mim, essa não é prática para você, essa não é prática para o meu filho. A palavra diz isso e isso para praticarmos. Só que o que? As pessoas entendem como se fosse julgamento. Mas a palavra veio o quê? Para nos corrigir. A palavra tem que nos corrigir, a palavra tem que nos confrontar, a palavra tem que mostrar as nossas falhas, nossos pecados, para quê? Para que haja arrependimento. Só que o povo hoje, né, a doutrina, que é o ensinamento, né, o ensinamento de Deus, está fazendo comichão nos ouvidos. As pessoas não querem mais ouvir palavras que confrontam, palavras que mostram nossos pecados, as nossas falhas. Para quê? Para que haja arrependimento na nossa vida. Como eu disse para minha amiga, não é quando ela disse: Ana, eu fiz o rancho, dei para ele. Eu digo amém, vai chegar um tempo que você vai entender que ele vai ter que ser responsável pela vida dele, né? Não é mais menino, não é criança, é uma pessoa adulta. Então, pessoas adultas têm que ser responsáveis pela sua vida, né? Interessante, né, gente? Que vocês já viram quando os filhos dizem assim: agora já sou de maior, né? Sou de maior, eu que mando na minha vida. Aí é de maior para mandar na sua vida, aí é preguiçoso, vive às custas do pai, vive às custas da mãe, vive sugando o pai, vive sugando a mãe. Às vezes arranja esposa para a mãe sustentar, para o pai sustentar. Aí diz que é de maior, então é você ser responsável pela sua vida, pela sua família, pelo seu sustento e parar de dar trabalho para o teu pai, parar de dar trabalho para a tua mãe e ser uma pessoa de maior mesmo, com responsabilidade. Não é verdade? Agora, de maior para quê? Para fazer as coisas erradas? É de maior para quê? Para trazer desgosto para a mãe? Para trazer uma mulher para a mãe sustentar, para o pai sustentar? Trazer netos para o pai, para a mãe sustentar? É de maior, então honra a sua maioridade, sendo responsável pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, como seu pai, como a sua mãe foi. Não é verdade? Fala aí se teu pai não foi responsável pela família dele, pela esposa. Não é verdade, gente? É bíblico, está na Bíblia, está na palavra. Então, você não vai pagar pelo pecado dos teus filhos, nem teus filhos vão pagar pelos teus pecados. No dia do juízo, haverá o livro das obras, né? As obras mal feitas, as obras boas. Haverá, todos nós temos o nosso livro, todos nós iremos prestar conta dos nossos atos. Lá vai aparecer quem nós somos, quem nós não somos.
Ninguém vai ficar oculto, ninguém vai ficar escondido. Não adianta, gente. Com Deus não tem nada escondido. Com Deus não tem mentira. Com Deus não tem errado. Com Deus tem que ser o certo. Ou é certo ou não é. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você. Não adianta servir a Deus e servir o mundo. Não adianta você querer servir a dois senhores. Porque um você não vai agradar. Não é verdade? Nós servimos a Deus, Satanás nos odeia. E se nós servimos a Deus e a Satanás, Deus está. Nós não estamos agradando a Deus. Então nós temos que tomar uma decisão. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos o mundo. Não adianta ficar cocheando em dois pensamentos. Não adianta ser crente na congregação, fora da congregação não ser. Não adianta ser crente só dentro da igreja. No teu trabalho tu não é, na tua casa tu não é, com teus amigos tu não é. Não adianta, gente, viver de aparência. Porque quem vive de aparência não vai ficar na presença de Deus. Não fica. Não fica na presença de Deus. Louvado seja Deus e engrandecido. Então, os escolhidos, Deus vai justificar. Vai justificar os escolhidos. Olha que maravilha. Preste bem atenção à diferença de uma pessoa escolhida. Porque as pessoas acham que todos são escolhidos no ventre da sua mãe. Não é. Uns são chamados, outros são escolhidos. E aí vamos continuar para encerrar daqui a pouco. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou entre os mortos. E qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Olha só, aí ele faz outra pergunta. A gente tem que prestar atenção quando nós formos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Quando é pergunta e quando é resposta. Quem os condenará? Ele pergunta. Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o próprio Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. Qual é essa intercessão? É a intercessão para nós sair do caminho errado, é a intercessão para nos santificar. Senhor, Pai, santifica o teu povo, santifica a tua filha, santifica o teu filho. Pai, liberta das drogas, liberta do vício, liberta do álcool, liberta do adultério, liberta da prostituição, liberta da fornicação. O próprio Jesus está intercedendo pela minha libertação, pela sua libertação, pela libertação da nossa família. O próprio Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Jesus sabe quem nós somos. É Ele que pagou os nossos pecados. Então Ele está intercedendo para que a gente não viva no pecado. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos tira do pecado. O Senhor, Ele não nos deixa no pecado. Por isso que nós somos nova criatura, gente. Você que está aqui, quantas coisas você não faz mais de errado? Você já deixou droga, você já deixou cigarro, você já deixou o álcool. Antes você pegava teu dinheiro, gastava com álcool, com prostituição. Você pegava teu dinheiro e não estava nem aí para tua família, não pensava em construir nada. Pegava teu dinheiro e vivia nas festas, nas orgias, vivia praticando aquilo que não agrada a Deus. Mas Jesus, por interceder a tua vida, porque você entregou tua vida para Jesus, o que acontece? Ele está intercedendo por você. Está tendo uma libertação na tua vida, na minha vida. Está entendendo? Ele está intercedendo por nós, pela nossa salvação, pela nossa libertação, pela nossa purificação, gente. Jesus, ele purifica a igreja dele. Ele limpa a igreja dele. Jesus, ele prepara a igreja dele para quê? Para entregar para o Pai, para entrar no reino do céu. Então, o Senhor, ele nos lava pela palavra, ele nos purifica pela palavra, ele nos santifica pela palavra, ele nos liberta a palavra. Ele diz o quê? Nós somos limpos pela palavra de Deus. Então, não adianta você só pedir oração, você só querer ouvir louvores. Se você não dá crédito à palavra de Deus, não haverá uma libertação na tua vida. Busca a palavra de Deus para a tua vida. Busque conhecer essa verdade que vai mudar a tua vida, que está mudando a tua vida.
Gente, aonde que eu ia estar tamanho 4 horas da manhã? Se for, eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse viver a minha vida, eu não estaria aqui. Eu estaria morando em Manaus. Talvez eu não estaria nem viva mais, né? Porque eu estava vivendo outro tipo de vida. Mas olha só como é as coisas, né? Deus veio, me resgatou, entreguei minha vida para Jesus e Ele tem mudado completamente a minha vida. Onde que eu ia acordar? 3 horas da manhã para fazer uma live? O melhor horário para dormir, né? Tá mais friozinho, não tá? Pensa a dificuldade de acordar 3 horas da manhã. Fala aí, pessoas que dormem bem, pessoas que trabalham, né? Não pessoas que são oprimidas, que passam a noite perturbadas, né? Tem pessoas que passam a noite perturbadas, não conseguem dormir. Vive na internet, vive na pornografia, vive no vídeo, vive na rua, né? Passa a noite comendo, né? Passa a noite comendo, tá entendendo? Então, pessoas perturbadas, elas não conseguem ter uma noite de paz. Consegue. Mas nós que entregamos nossa vida para Jesus, nós que estamos em Cristo, a gente dorme tranquilo, né? Eu durmo tranquilo, gente. Eu converso com as pessoas, desligo meu telefone, coloco no silencioso e durmo, porque eu tenho que descansar minha mente, meu corpo. Mas quando é 3 horas da manhã, o Senhor me acorda. Tá entendendo? O Senhor me acorda, o Senhor te acorda. Você não passou uma noite perturbado, atribulado, preocupado, não é verdade? Quando Deus, Ele quer que a gente ore mais na madrugada, Ele mesmo tira o nosso sono. Quando Deus tira o nosso sono, gente, crente, né, cristão, tira o nosso sono na madrugada é para a gente vigiar, é para a gente orar, porque o inimigo está tramando alguma coisa contra nós. Quando eu não durmo a noite toda na madrugada, então é porque o Senhor quer que a gente que eu ore mais. Mas quando está tudo na paz, tranquilo, né? Porque há o refrigério, né, de Deus, o que acontece? Aí eu durmo tranquila, acordo só na hora de orar. Tá entendendo? Estamos entendendo e aprendendo a palavra de Deus, que o próprio Jesus é o nosso intercessor, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo de Deus intercede por você sentindo a tua dor. O Espírito Santo de Deus intercede por você, Márcia, sentindo a tua dor, essa dor que você está sentindo pelo teu irmão, essa dor que você está sentindo por ver a tua mãe preocupada com teu irmão. O Espírito Santo de Deus está intercedendo por você, Márcia. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós. Aí ele fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? É muito linda essa mensagem, né? Essa mensagem é muito linda. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só. Isso que é o amor, né? O amor, gente, ninguém consegue separar pessoas que se amam. Nem macumbaria, nem feitiçaria, nem momentos difíceis que o casal passa, momentos de fome, momentos de tristeza, até momentos ali de contenda que eles passam por causa da guerra espiritual. Mas se esse casal se amam verdadeiramente, ninguém vai conseguir separar eles. Que é isso que eu acredito. Presta bem atenção. Olha o que Deus vai falar conosco. Quem, aqui ó, Paulo estava falando, quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta. A tribulação ou a angústia? Nós estamos vivendo tudo isso, né? Tribulação, angústias, a perseguição. Também estamos vivendo a perseguição por pregar o evangelho, a perseguição por falar de Cristo. Tem pessoas aí, né, no nosso meio cristão, que estão sendo perseguidos, como eles dizem, o tal está me perseguindo. Está perseguindo por quê? Porque tu está elevando o evangelho? Não. A gente vê pessoas usando a palavra de Deus, usando dizer ser cristão e usando isso para dizer que pessoas estão perseguindo eles, mas eles estão lutando por outra causa.
Eles não estão lutando para levar o evangelho de Deus, eles não estão lutando para levar o reino de Deus, eles não estão lutando para ganhar a vida para Jesus. Mas eles pegam esse versículo aqui e estão dizendo que estão sendo perseguidos. Na verdade, eles não estão sendo perseguidos porque estão levando o evangelho. Eles estão sendo perseguidos porque eles estão se levantando contra leis, eles estão se levantando contra autoridades, e o próprio Deus diz para nós respeitarmos até as autoridades. O próprio Deus nos ensina, gente, o próprio Deus, ele nos ensina a obedecer. A obedecer, entendeu? Então tem gente aí dizendo que está sendo perseguido, mas não é porque está levando o evangelho, não é porque está indo visitar a viúva, não é porque está indo visitar órfão, não é porque está sustentando os pobres, os necessitados. Tem gente dizendo que está sendo, no nosso meio, dizendo que está sendo perseguido, mas é por causa de outras causas, é porque está confrontando a lei, é porque está fazendo guerra com autoridades, porque está fazendo guerra com a lei, e isso está fora da Bíblia, porque Deus não ensinou isso para nós. Deus não ensinou. A gente tem que entender o que é ser perseguido, porque levamos o evangelho, porque fazemos a obra de Deus. E nós temos que entender que por que uma perseguição quando nós estamos desrespeitando aqueles que Deus não mandou a gente desrespeitar. Ele mesmo disse: obedecei às autoridades. Obedecei às autoridades. O próprio Deus disse, ele não disse para nós ser bagunceiro, ele não disse para a gente criar desordem. Deus não disse isso, não. Quem faz desordem é o inimigo, gente, é o inimigo. Eu fico vendo aí, né, uns certos líderes incentivando as pessoas a fazer rebelião, incentivando o ódio, incentivando as pessoas de respeitar a autoridade. Eu fico vendo certos líderes que se dizem ser líderes, líderes de quê? Líderes de quê? Líderes contra a autoridade, líderes para liderar baderna, líderes para liderar guerras, líderes para liderar manifestações, líderes para liderar rebeliões. Se o povo se rebelar com as autoridades, quem vai perecer? É o povo, gente. É o povo que vai perecer. Quantas pessoas estão no cárcere por causa que líderes que se dizem líderes, incentivou povos em fazer guerra com a autoridade, fazer baderna na casa dos outros. Gente, pelo amor de Deus, aonde que Deus vai mandar eu entrar na tua casa e te desrespeitar? Aonde que Deus vai mandar eu ir lá no governo de respeitar o governo, fazer baderna? Aonde que Deus vai mandar fazer isso? Ele não faz. Ele não faz. Então as pessoas estão usando o nome de Deus, estão blasfemando. As pessoas estão usando o nome de Deus em vão. Estão usando o nome de Deus em vão para suas próprias guerras, não para a guerra de Deus, não para a guerra espiritual. A gente vê um povo que conhece a Bíblia, que prega a Bíblia e está lutando contra seres humanos. E não está lutando contra o inferno. Não manda o povo orar, não jejua com o povo, não dobra o joelho com o povo, não levanta campanhas, vai para os joelhos, ora, vai lá e entrega essa causa para Deus, entrega essa causa que você quer ganhar para Deus, vai para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum, e o povo de Deus terá vitória. O povo de Deus terá a vitória. O próprio Deus disse para Moisés, diz para o povo me santificar. Diz para o povo se santificar. Diz para o povo nem se deitar, para eles irem orar, para eles lavar as suas vestes, para eles se santificar, que eu farei maravilhas no meio deles. Aí a gente vê uns certos líderes, entre aspas, mandando o povo ir para a guerra, mandando o povo ir desrespeitar os outros, mandando o povo ir fazer rebelião, mandando o povo ir contra os outros, e Deus não está mandando nada disso, gente. Então, pessoas que falam o nome de Deus, mas o seu coração está longe de Deus, está longe. Se você estudar a Bíblia, Deus sempre foi pela ordem, não pela desordem. Se Deus é sempre pela ordem.
Incentivou a bagunça, incentivou a desordem, incentivou guerras, incentivou ódio, incentivou rebelião, incentivou contenda, incentivou intriga. A gente vê líderes colocando o povo, fazendo intriga com autoridades. E essas autoridades estão odiando o povo de Deus, gente. Essas autoridades estão cada vez mais tendo ódio do povo de Deus. Por quê? Por causa desses líderes que se dizem líderes, mas não estão dando bom testemunho, não estão vivendo a palavra de Deus, não estão praticando a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então conhecereis a verdade vos libertará. Tem um povo aí cego sendo conduzido por cegos. Tem um povo, louvado seja o nome do Senhor, que estão conduzidos por cegos. Tem um povo aí que já até caíram, né? Junto com os cegos, já caíram em covas. Estão presos. Por quê? Porque foram conduzidos por cegos. Manda o povo orar para ver se vão mandar te prender. Manda o povo ir. Se tivesse mandado o povo, vamos orar, vamos entrar no quarto, vamos entrar no templo, vamos passar tantas horas orando, vamos passar tanta hora jejuando, vamos ir passar a hora buscando a face de Deus para Deus resolver essa causa. Eu queria ver se o povo não estava vencendo. Queria ver, gente. Porque aquele que ora tem vitória. Aí ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele faz uma pergunta. Aí ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Presta bem atenção que é o amor. Um casal que se ama, gente. Ele vai enfrentar fome, esse casal que se ama. Ele vai enfrentar tribulação, esse casal que se ama. Ele vai enfrentar os perigos, esse casal que se ama. Ele vai enfrentar a nudez. Às vezes, o marido não tem como comprar roupa, né? Uma roupa nova para o filho, uma roupa nova para a mulher. Esse casal que se ama vai passar por tudo isso aqui. Quem ama a Deus passa por tudo isso aqui, mas nada vai nos separar do amor de Deus. Então, o que eu acredito num casamento? Se o casal se ama, meu querido, maçaria não vai te separar, oração contra não vai te separar, fome, desemprego, doença, não, tribulação, não vai separar esse casal. Não vai. Tá entendendo? Eles vão vencer junto, eles vão se perdoar, eles vão permanecer junto porque se amam. Agora, se não se ama, meu querido, vai ter uma carta de divórcio. Se não se ama, não adianta que vai ter uma separação, porque reino dividido não prospera. Reino dividido não permanece. Não permanece. Então, se um casal não vive em concordância, não vive em união, em comunhão, vão se separar, gente. Vão se separar. O marido quer ir para a direita, a mulher quer ir para a esquerda. A mulher quer ir para a direita, o marido quer ir para a esquerda. Se você ama teu marido, se o teu marido te ama, vocês não vão se separar. Nada vai separar esse amor, nada. E você, se ama Deus, nada vai te separar do amor de Deus, nada. Nem as perseguições, nem as calúnias, nem a mentira, nem as guerras, nem a morte, nem a fome, nada vai nos separar do amor de Deus. É simples assim, gente. Se houve uma separação em alguns casais, porque não tinha amor. Porque o amor esfriou. O amor acabou, na verdade, né? Quando o amor esfria, ele acaba. Ele acaba. Vai entendendo? Então, se você quer o teu casamento permaneça, ame mais a tua esposa. Ame mais o teu esposo. Aumente o amor do teu esposo, não diminua o amor do teu esposo por ti. Aumenta o amor da tua esposa por ti, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aí, às vezes você está descuidada no amor. Às vezes você está descuidado. Presta atenção, mulher, uma coisa que eu vou dizer.
Há tempo para todas as coisas. Você casa, aí você quer pegar o teu tempo, deixar só para os filhos. Não esqueça que tu tem um marido para te dar amor. Teus filhos vão crescer, quem vai ficar contigo é o teu marido. Então não esqueça de dar amor. Tem mulheres que dão mais amor para os filhos depois que os filhos nascem, esqueceu de dar amor para o marido. Aí depois o teu marido vai, te trai, vai tá lá carente, tá lá, né, querendo amor, querendo prazer, querendo que o Por que Deus une um casal? Para ele não estar em fornicação, né? Para não estar em prostituição. Então, Deus ele não une um homem e uma mulher, não é só para te dar filhos, não. Entendeu? É para quê? É porque o homem e a mulher sente desejo, sente vontade de carinho, quer um abraço, quer prazer, quer, né? Quer a vida sexual ativa, não é isso? Então, quando você casa, você tem que entender que você casou para você não ter mais aquela vida de fornicação, de prostituição, e para viver ali a tua vida resolvida, o quê? Sentimental, né? Nos desejos da carne, nos desejos da carne. Aí a mulher, o que que faz? Tem filhos, aí pronto, esqueceu que ela casou com aquele marido porque estava com desejo de conhecer um homem, com desejo de conhecer uma mulher, aí vai, cuida só dos filhos e deixa a dívida ali, abre essa brecha com seu esposo, abre a brecha com seu esposo. Tá entendendo? Ou então homens que trabalham demais, começam a trabalhar demais para colocar dinheiro, abre uma brecha com a esposa, que a esposa tá lá, casou porque queria, né, satisfazer o desejo também, que queria conhecer o prazer e ter aquela vida sexual ativa também. Aí o marido trabalha, 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 ocupa o tempo dele com outras coisas, a mulher fica lá carente, a mulher fica desejando, o que que acontece? Vem um com as palavrinhas, vem um com aquilo que a mulher queria ouvir, acaba a mulher caindo com aquele homem. Entendemos? Aprendemos? Então, por favor, cuide do teu amor, cuide da tua vida espiritual primeiro, cuide do teu relacionamento com Deus, depois tu cuida da tua vida material, né? Cuide da tua vida material, mas primeiro é Deus, ama Deus acima de todas as coisas, ama o teu marido, depois tu ama teus filhos. Porque não coloca teus filhos na frente do teu marido, não coloca teus filhos na frente da tua esposa. Né? Tem homens também que amam seus filhos e aí, meu Deus, a mãe não pode corrigir o filho. A mãe não pode, o pai às vezes não pode corrigir o filho, porque a mãe tá lá protegendo o filho, não faz isso com meu filho. Tudo é errado. Tudo é errado. Teu filho vai crescer, vai cuidar da vida dele, vai ter a família dele e tu vai ter que ficar com teu marido. Tu casou foi com teu marido, tu não casou com teus filhos. Tu casou com tua esposa, tu não casou com teus filhos. Tá entendendo? A gente tem que entender o que é um casamento, o que é relacionamento. Relacionamento não é só prazer, não. Tu vai ter que sustentar essa mulher, tu vai ter que vestir essa mulher, tu vai ter que fazer essa mulher ficar sempre bonita pra ti. Tá entendendo? Louvado seja Deus em grande ama. Se nós amamos a Deus, nada vai nos separar de Deus. Nada. Nem a fome, nem a dor. É o que ele disse. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Né? Ele diz. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque o amor sempre vence. Não é verdade? O amor, gente, ele é sofredor, mas ele é vencedor. Ele sofre, mas ele vence. Jesus sofreu na cruz por mim e por você, mas ele venceu. O amor é vencedor. Olha o maior exemplo de amor, né? Foi o nosso Jesus. O nosso Jesus sofreu os açoites, traições, perseguições, sofreu pela cruz, mas ele não desistiu de nada, porque ele te ama, porque ele me ama. Oh, que maravilha ser amada, né, gente? Pelo amor de Deus, é muito bom ser amada.
É muito bom. Hoje você pode não estar sendo amada pelo teu esposo. Hoje você pode não estar sendo amado pela tua esposa, mas coloca no teu coração que Jesus te ama. Ser amado por Ele. Sabe, gente, sentir que você é amado. Às vezes tu tá passando por um relacionamento, pelo amor de Deus. Tu tá passando por um relacionamento que te deixa triste. Tu tá passando por um relacionamento que às vezes tá querendo acabar com a tua fé. Às vezes você tá vivendo um relacionamento que quer acabar com a tua paz. Mas quando você estiver vivendo isso tudo, aí você vai pro secreto do teu quarto e diz: Senhor, tu me amas. Tu me amas. Resolve essa minha vida. Resolve essa situação, né? O teu lar tem que ser um lar de paz, de aconchego. Há tribulações, há momentos ali, né, de atritos, mas a paz é que tem que reinar. Não é a desconfiança que tem que reinar na tua casa. Não é o ciúme, não é as brigas que tem que reinar na tua casa. Quem tem que reinar é o amor de Deus. Louvado seja Deus. Fala para tua esposa, quem tem que reinar na nossa casa é Deus. Não é Deus que está reinando na nossa casa. Fala para tua esposa, olha como é que tu tá me tratando. Você não me ouve, você só quer brigar, você só reclama. Conversa. Não é grita, né? Não é grita, é conversa. Fala pro teu esposo. São pessoas que seguem a Cristo. Eu estou falando de pessoas que seguem a Cristo, né? Eu não estou falando aqui com pessoas que não seguem a Cristo. Você não pode falar para as pessoas que não seguem a Cristo para viver a paz. Mas tu e a tua esposa vai para a igreja. Tu e a tua esposa vivem em campanha. Mas o teu lar não tem a paz? Vive em guerra? Vive em contenda? Vive em desunião? Não tem concordância? Então, para que vive fazendo campanha? Para que vive na igreja? Se a paz não reina na tua casa, se a paz não está na tua casa. Então, lembra lá, quando for a mulher querer fazer guerra dentro de casa, você que é o homem, a autoridade, lembra, ei, a gente está orando, a gente está buscando a Deus, a gente serve a Deus para nosso lar ser de paz. É muito triste a gente ver famílias cristãs, que se diz cristã porque aceitaram Jesus, mas que o seu lar parece que Cristo não está lá. Parece que Cristo não reina, né, na casa, né? Então a palavra foi muito clara. Essa família vai passar por tudo isso. Fomes, né? Tribulações. Ele está dizendo aqui, ele está falando do amor. Do amor de um casal, gente. De um casal, né? Louvado seja Deus e engrandecido. Do amor de Deus para nós. O próprio Jesus sofreu tanto, mas ele foi vitorioso. E através dele nós somos vitoriosos. Por quê? Porque através dele ele deu o direito de nós sermos salvos. O diabo, ele quer roubar isso de nós. O diabo quer roubar a nossa salvação. O diabo, ele quer que a gente negue a Jesus. O Satanás do inferno, ele quer que você blasfeme. O Satanás do inferno, ele quer que você fique contra o próprio Deus, como muitos estão ficando, né? Contra Deus. Louvado seja Deus e engrandecido. Mas você que está aqui, o Senhor te convida a viver esse amor.